Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Bom, estamos aqui novamente com o Emerson Wesley Dias, trazendo o quadro Momento o Inédito Viável, sempre com dicas bacanas para os nossos ouvintes. Boa tarde, muito obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa tarde, Renato, e uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui novamente. E qual que é a dica de hoje aqui para os nossos ouvintes, Emerson? Renato, hoje eu vou falar sobre liderança. É um tema bastante importante, a gente vê muito o pessoal cobrando aí, né, dos políticos, né, posicionamento de liderança, como é que vai ser, enfim. E eu vou trazer aqui um conceito. Sabe que liderança tem muita teoria sobre isso, né? E muitas vezes é até difícil você dar uma definição do que é de fato liderança, porque cada escola de negócio ou cada pensador, ele trabalha a liderança com uma definição muito própria. Tá. Mas eu estou trazendo aqui uma contribuição de um cara chamado Paul Meyer, que é um cara que eu leio bastante, e que ele diz o seguinte: qualquer definição que você queira dar para a liderança não importa, porque ela sempre vai ter 5 pilares. Então são esses 5 pilares que eu queria deixar para os nossos ouvintes aqui. Tá. O primeiro pilar é um pensamento consolidado. Ou seja, para você ter uma posição de liderança, você precisa ter um pensamento consolidado. E o que é o pensamento consolidado? É aquilo que te leva à ação. Né? Tá. Para onde eu vou? Né? O que eu estou querendo? E esse pensamento consolidado, ele raspa no segundo pilar, que é planos e prazos por escrito. Né? O que eu quero e quando eu quero. Então todo líder precisa ter isso em mente, porque de fato, né, planos escritos consolidam o pensamento, e o pensamento consolidado leva a uma ação. O terceiro pilar é um desejo ardente, né? É aquilo que eu quero muito, né? Eu não consigo ficar sem, então eu preciso desejar demais aquilo, né? E esse desejo ardente é o que desperta o potencial máximo que eu vou dar na causa, né, ou no objetivo que eu estou defendendo. Você pensar, por exemplo, o Martin Luther King, o Mandela, né? Esses caras tinham um desejo ardente por justiça, pelas suas próprias causas. Então, chegarem nos objetivos que eles chegaram. Exatamente. Né? Não pode ser um desejo morno, tem que ser ardente, né? Tem que ser bem forte. O quarto pilar é a autoconfiança suprema. E como é que eu adquiro uma autoconfiança suprema? Quando eu estudo, quando eu me dedico, né? Quando eu vou atrás das informações que são necessárias para eu conseguir completar o meu objetivo. Tá. Né? E por último é uma determinação inabalável, ou seja, querer fazer. Né? O Walt Disney, né, fez o que fez, né, no Walt Disney, porque ele tinha uma determinação inabalável, né? Ele dizia que o seguinte, que ele preferia o impossível porque lá a concorrência não existe, né? Então, uma determinação, uma vontade de fazer, né, e fazer as coisas acontecer. Então, acho que esses 5 pilares, pensamento consolidado, planos escritos e prazos, desejo ardente, autoconfiança suprema e uma determinação inabalável, são os fundamentos de qualquer liderança que você queira exercer. E olha, vou dizer uma coisa, se realmente um líder tiver todas essas características que você está dizendo aqui, dificilmente ele, claro que hora ou outra, é aquela velha história, você pode perder uma batalha, mas não perde a guerra, né? Exato. Porque em decorrência de uma série de fatores, você pode até perder uma batalha, mas que as grandes chances de vitória, né, aparecerão, não tenho a menor dúvida nenhuma do que você está falando, viu, Emerson? Sim. Agora, normalmente você traz uma frase também, né, Emerson, para complementar aí a ideia. Qual seria a frase de hoje? E aí eu vou trazer uma frase aqui de um grande cientista, Albert Einstein, que também é um líder, né, dentro da sua comunidade, a comunidade científica. Você pode ter certeza que esses 5 pilares aqui ele defendeu, né? Tanto é que recentemente agora aí surgiu mais uma história das ondas gravitacionais, que ele lá atrás já defendia que isso era viável, né? Olha aí. Então ele dizia o seguinte: há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. Chama-se vontade. Olha só, hein? Realmente a vontade leva a muitos lugares aí buscados pelas pessoas. Tá certo, então, Emerson, deixando seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviavel.com.br e nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, O Inédito Viável. É isso aí.